O que está colocado na esteira dessa discussão é um ataque a um direito, é um ataque à Constituição, que já foi interpretada assim pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que nós temos direito à família, que nós temos direito ao casamento, que nós temos direito a conviver na sociedade. Esse projeto retrocede tudo isso. E nós temos direito à família, que nós temos direito ao casamento, que nós temos direito a conviver na sociedade. Vou fazer um preâmbulo aqui, antes da gente dar continuidade. A gente tem que entender a existência das instituições, de certos instrumentos, como a lei. Para que existe a lei? Para que ela serve? Para que a figura do parlamentar? Anselmo Macieira, assessor legislativo do Senado, em 1961, ele escreveu: qualquer projeto de lei encerra um aspecto técnico específico, mas esse aspecto técnico será apenas um breve segmento dentro da medida do próprio assunto. O painel de fundo e a base sobre as quais se desenvolvem e se assentam os dispositivos de uma lei são sempre tessitura em cuja composição entra uma conceituação em termos sociológicos, visível ou universal dos problemas. Isso implica em dizer, primeiro, que o parlamentar deveria possuir uma sólida cultura geral, além da eventual cultura especializada. São muito comuns os casos em que ele, parlamentar, não possui nenhuma nem outra. E segundo, que soubesse manejar com um satisfatório desembaraço certos conceitos correntes de direito público, de economia, sociologia, ciência política e ciência da administração. E ainda mais, dominasse como verdadeiro expert todos os segredos, todas as sutilezas da tecnologia legislativa, achando sempre o revestimento formal adequado para cada iniciativa cuja conveniência pareça importar-se pela força do interesse público. Repetindo um trecho que é importante: o painel de fundo e a base sobre as quais se desenvolve e se assentam os dispositivos de uma lei são sempre tessitura em cuja composição entra uma conceituação em termos sociológicos, visível ou universal, dos problemas. Um parlamentar, ele está ali para analisar, estudar um problema social. Existe uma questão social e se deve buscar resolver. Se resolve pela norma, que é a lei, que, em tese, procura equilibrar o comportamento social. Essa citação está na página 165 de um livro escrito em plena ditadura, em 1972, A Arte de Elaborar a Lei. A Arte de Elaborar a Lei, de José de Queiroz Campos. Foi editado pela USP. Então, a gente vê como havia a preocupação na qualificação de um parlamentar. Apesar de nós estarmos vivendo em pleno governo militar, estarmos cerceados de liberdades, cerceados de voz, mas já havia essa preocupação. Na página 178, ele escreve: a lei é um ato político, no sentido mais amplo, política, do grego polis, a cidade, o Estado, que deu politis, o cidadão, e politike, traduzido no latim, política. É etimologicamente arte de governar um Estado, uma nação, um país, promovendo o bem-estar dos cidadãos. Se há palavra rica de conotações semânticas, essa é uma, a ponto de, para restaurar-lhe o sentido,
eivado pelas práticas da politicalha, dos conchavos eleitoreiros, da advocacia administrativa, do clientelismo do poder, alguns pretenderam grafá-la com P maiúsculo para significar a arte do bem comum. Há uma política legislativa, não apenas no sentido de que esse poder tende a reservar-se o maior quinhão na repartição da soberania, ou de ampliar a própria competência legislativa, mas no melhor sentido de provocar, pelo jogo das ideias, pelo amplo debate das teses nacionais e a salvaguarda dos direitos e garantias do cidadão, o verdadeiro jogo da verdade, pela fiscalização que lhe incumbe dos demais órgãos e instrumentos da soberania, a prática sã política que é filha da razão e do direito. Não há falar numa democracia em política individual, expressão da vontade de um só. A política começa pelo grupo, a polis, em que a própria cidadania se reflete. Bom, isso foi escrito em 1972. Mas o que vemos? No século XXI, parlamentares em grupo, retirando direitos, impondo sua visão de mundo corporativa no conjunto da sociedade. Isso é inqualificável. Inqualificável. E como o nosso canal é de educação política, esse vídeo é para as pessoas que colocaram esses parlamentares no poder. É preciso que você tenha responsabilidade no seu pensamento, no seu posicionamento, na sua decisão. Você pode concordar, discordar, aceitar alguma coisa ou não, é seu direito. Mas jamais você pode impor uma visão que é sua ao conjunto da sociedade. Mas então, estamos aqui tratando de casamento homoafetivo, então os cidadãos LGBT estão querendo impor a sua vontade? Não, é diferente. Esse cidadão e cidadã LGBT existe na sociedade. São seres humanos, são cidadãos, cidadãs que existem. E se existem, possuem direitos garantidos no nascimento. Então, se a lei é para normatizar e garantir direitos, normatizar a vida em sociedade, e se todos são iguais perante a lei, cidadãos LGBT têm todo o direito, assim como os cidadãos e cidadãs heterossexuais. O internauta, na parte 1, ele escreveu o segundo comentário. Se é inconstitucional esse projeto, né? Ele está comentando a parte 1 dessa série. Se é inconstitucional, é crime, não entendo por que não dão voz de prisão para tamanha barbárie. Olha, Alexandre, eu estou sem resposta nesse momento. Então, como é que um projeto desse é colocado para votação? Porque nós estamos vendo aqui que ele não teria nem que ser colocado para votação. É incabível um projeto desse estar em votação. E diante de tudo que já foi feito em relação aos cidadãos e cidadãs LGBTs. Mas, enfim, e aí
Para a gente analisar, eu trouxe a fala da deputada Clarice Tércio, que eu acho que sintetiza todo o desvio parlamentar, todo o descompromisso com a política, como a gente entende, como eu coloco aqui para vocês, que é o conceito, né? A política vem de polis, vem de sociedade, né? A finalidade parlamentar, que é dar garantias de direito. Então, eu quero que vocês, de novo, ouçam a fala atentamente, a fala da Clarice Tércio. Depois eu vou fazer o comentário. Parabéns. Presidente, também agradecer aqui pela, já foi citado, né, a presença do meu esposo, o pastor Júnior Tércio, deputado estadual por Pernambuco, deputado mais votado do estado de Pernambuco, que representa o voto conservador, o voto da família, o voto do que diz a Constituição, que família é homem e mulher, de homens conservadores, a maioria pastores, pastor Silas, pastor Marco Feliciano, pastor Eurico, e as mulheres também aqui, que representam esse voto conservador. Está sendo uma grande perda de tempo, deputado Fernando. Essa situação aqui da gente ficar o dia inteiro na comissão e não chegar a nenhum consenso. Então, assim, eu gostaria muito de pedir celeridade. A gente tem muitas outras coisas, outros projetos, outras agendas para tratar. Muita votação importante para o Brasil, para os nossos estados. E aí a gente fica nesse debate, nesse bate-boca, nessa situação aqui totalmente improdutiva. Porque uma audiência pública não vai anular a votação de ninguém. Nós já temos os nossos posicionamentos formados aqui. Precisa ser votado. Por que vocês têm medo do voto? Vocês têm medo desse projeto passar aqui nessa comissão? Vocês fazem a audiência pública, votem em outro momento, em outra comissão, fazem pressão lá, mas aqui a maioria do voto é contra o casamento homoafetivo e a gente precisa votar aqui esse projeto hoje. E eu peço, presidente, celeridade nesse procedimento. Obrigada. Deputado Marcos. Prestou bem atenção à fala, o tom da voz, a conduta da deputada Clarissa Tércio? Prestou bem atenção? É o seguinte, eu vou interpretar. Eu sou casada, eu tenho uma família, eu tenho meu marido, mas eu nego a você o direito de ter este orgulho, de ter esse status social, de ter as garantias civis que eu tenho. Eu tenho todas as garantias civis, porque eu tenho um documento legal que diz que eu sou casada. Eu tenho certidão de casamento, eu tenho certidão de nascimento, eu tenho todos os documentos legais. Mas você não é importante. Você não tem importância nenhuma. Você não deveria nem existir. É isso que Clarissa Tércio coloca em sua fala. No seguinte momento, Clarissa pede celeridade, porque tem outros projetos importantes, mais importantes do que essa coisa aqui. Gente, todo indivíduo, nós nascemos homens e mulheres. Em termos biológicos, nós nascemos no sexo masculino e feminino. Porém, nós vamos desenvolvendo nossas particularidades, nossas especificidades. Eu tenho cabelo comprido, o outro tem cabelo curto, o outro nem tem cabelo, né? Eu gosto de homem, outra mulher gosta de mulher. Nós vamos desenvolvendo nossas orientações.
nossas orientações sexuais, nossas orientações religiosas, ideológicas, e todos são cidadãos e cidadãs. Se a gente fosse só pelo aspecto biológico e considerando que cada um tem a sua individualidade, já teria aí garantido a cidadania plena, porque todo indivíduo que nasce nesse território já tem essa garantia plena. Então, o casamento e a família é um direito inalienável que todo mundo que nasce nesse território, tá lá, consta na Constituição, o direito ao casamento, o direito à família. Ah, mas está escrito homem e mulher. Sabe por que não está escrito casamento homoafetivo? Sabe por que não está considerada a população LGBT? Porque lá atrás, esse mesmo grupo, esse mesmo perfil de pessoas entraram na política para excluir pessoas. Então agora nós vamos ver um pouquinho da história que eu acho que é importante. É importante a gente entender as coisas, como elas se processam. É muito importante. Essa série daria muito mais do que talvez 3 partes, porque aí a gente teria que falar do patriarcalismo, do machismo, do domínio religioso e fundamentalismo e por aí vai. Mas não vamos nos estender não, porque aí depende de você querer entender a sociedade que você vive. Os diversos setores da sociedade, em busca de garantir os seus direitos, já que a sociedade ela vai sendo normatizada através dessa separação dos 3 poderes, através do legislativo. Então, a sociedade, aos poucos, ela vai se organizando, vão surgindo e vão se fortalecendo os movimentos sociais. Aqui nós estamos falando do movimento social homossexual, LGBT. No Brasil, em 1978, é lançado o primeiro jornal voltado para as questões LGBT. O nome do jornal, Lampião. Eu vou aqui ler para vocês o editorial. Brasil, março de 1978. Ventos favoráveis sopram no rumo de uma certa liberalização do quadro nacional. Um ano eleitoral, a imprensa noticia promessas de um executivo menos rígido. Estávamos em plena ditadura. Fala-se na criação de novos partidos, de anistia, uma investigação das alternativas propostas faz até com que se fareje uma abertura do discurso brasileiro. Mas um jornal homossexual, para quê? É a finalidade que eu estou discutindo aqui nessa parte, né? A resposta mais fácil é aquela que nos mostrará empunhando uma bandeira exótica ou compreensível, cavando mais fundo as muralhas do gueto, endossando ao assumir a posição isolada que a grande consciência homossexual reservou aos que não rezam pela sua cartilha e que convém à sua perpetuação e ao seu funcionamento. Nossa resposta, no entanto, é esta: é preciso dizer não ao gueto e, em consequência, sair dele. O que nos interessa é destruir a imagem padrão que se faz do homossexual, segundo a qual ele é um ser que vive nas sombras, que prefere a noite, que encara a sua preferência sexual como uma espécie de maldição. Um adendo. Até nesse momento,
o conceito de orientação sexual ainda não estava sendo trabalhado. Por isso ele fala em preferência sexual, como uma espécie de maldição que é dada aos ademares e que sempre esbarra em qualquer tentativa de se realizar mais amplamente enquanto ser humano neste fator capital. Seu sexo não é aquele que ele desejaria ter. Para acabar com essa imagem padrão, Lampião não pretende solucionar a opressão nossa de cada dia, nem pressionar válvulas de escape. Apenas lembrará que uma parte estatisticamente definível da população brasileira, por carregar nas costas o estigma da não reprodutividade numa sociedade petrificada na mitologia hebraico-cristã, e uma minoria elementar nos dias de hoje, precisa de voz. A essa minoria não interessam posições como as do que, aderindo ao sistema, do qual se tornam apenas bobos da corte, declaram-se por ledo engano livres de toda discriminação e com acesso a amplas oportunidades. O que Lampião reivindica em nome dessa minoria de direitos é não apenas se assumir e ser aceito. O que nós queremos é resgatar essa condição que todas as sociedades construídas em base machista lhes negou, o fato de que os homossexuais são seres humanos e que, portanto, têm todo o direito de lutar por sua plena realização enquanto tal. Para isso, estaremos mensalmente em todas as bancas do país falando da atualidade e procurando esclarecer sobre a experiência homossexual em todos os campos da sociedade e da criatividade humana. Nós pretendemos também ir mais longe, dando voz a todos os grupos injustamente discriminados, os negros, índios, mulheres, as minorias étnicas do Kurdistão. Abaixo os guetos e o sistema disfarçado de párias. Falando da discriminação, do medo, dos interditos ou do silêncio, vamos também soltar a fala da sexualidade no que ela tem de positivo e criador, tentar apontá-la para questões que desembocam todas nesta realidade muito concreta, a vida de milhões de pessoas. Mostrando que o homossexual recusa para si e para as demais minorias a pecha de casta, acima ou abaixo das camadas sociais, que ele não quer viver em guetos, nem erguer bandeiras que o estigmatizem, que ele não é um eleito nem um maldito, e que sua preferência sexual deve ser vista dentro do contexto psicossocial da humanidade, como um dos muitos traços que um caráter pode ter. Lampião deixa bem claro o que vai orientar a sua luta. Nós nos empenharemos em desmoralizar esse conceito que alguns nos querem impor, que a nossa preferência sexual possa interferir negativamente em nossa atuação dentro do mundo em que vivemos. Assina o conselho editorial. Os editores foram Darcy Penteado, João Silvério Trevisan, Francisco Bittencourt, Clóvis Marques, Adão Acosta, João Antônio Mascarenhas, guardem esse nome, e Gasparino da Mata. Olha, gente, 1978, 45 anos depois, a mesma luta? 45 anos depois de uma bagagem teórica consistente, explicando as diversas dimensões da homossexualidade, 45 anos depois em que vários direitos foram conquistados para o cidadão e a cidadã LGBT, estamos
vendo a votação de um projeto para negar dignidade, para fazer com que essa população LGBT volte ao gueto, para que seja discriminada, para que não possa apresentar um documento, uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, para que não possa dizer: esta aqui é minha família. O que é isso? 45 anos depois, esta população continua com a mesma luta. Não queremos viver em gueto e eles querem colocar de novo no gueto essa parcela de pessoas que levantam uma bandeira religiosa e que não é a totalidade da população. O que é isso? Em 2008, a Justiça de Goiás reconheceu a união estável de um casal homossexual. Segundo a juíza Cirlei Martins da Costa, da Terceira Vara de Família, Sucessões e Civil de Goiás, ambos formam uma entidade familiar com todas as consequências legais advindas de uma união. O caso trata de uma ação de declaração de sociedade, na qual o casal sustenta que vive junto e tem construído patrimônio desde julho de 1999, data tomada como marco pela juíza para a extensão dos efeitos da sentença. De acordo com a decisão, os juízes das varas de família são competentes para julgar causas que envolvem relação de afeto formada por pessoas do mesmo sexo, à semelhança das questões da mesma natureza envolvendo casais heterossexuais. A jurisprudência é tranquila em relação à possibilidade jurídica do reconhecimento da união homoafetiva, vez que os princípios da Constituição Federal vedam qualquer discriminação, inclusive quanto ao sexo. Há julgados recentes reconhecendo uma série de direitos em prol de homossexuais, dentre eles o reconhecimento da união homoafetiva como verdadeira entidade familiar. O Instituto Nacional de Seguridade Social já admite a possibilidade de concessão de benefício às pessoas que convivem em relação homoafetiva. A Instrução Normativa 25/2000 veio disciplinar a matéria. O ministro do STF, Celso de Mello, afirmou que a união homossexual deve ser reconhecida como uma entidade familiar e não apenas como sociedade de fato. A manifestação foi pioneira no âmbito do Supremo Tribunal Federal e indicou que a discussão sobre o tema deve ser deslocada do campo do direito das obrigações para o campo do direito da família. Até aqui, você pode ver, pode observar que há sim a luta da população LGBT através dos movimentos sociais pela sua inserção efetiva, legítima na cidadania plena. E há também conquistas importantes no setor jurídico para essa cidadania plena. Agora, você viu pelos discursos observados na primeira parte que a justificativa de vários daqueles parlamentares de extrema-direita, que se denominam conservadores da exclusão social, conservadores da negação à cidadania da sua população, que a justificativa que eles usam, que está na Constituição, o termo homem e mulher, e que até agora não teve inserção da população LGBT. E aí,
vem o estudo importante da doutora socióloga Maria Clara Brito Gama, que em agosto de 2021 publicou na Revista Brasileira de Estudos de Homocultura o estudo O Movimento Homossexual Brasileiro na Assembleia Nacional Constituinte, de 87. Lembra daquele nome que eu falei para, olha, presta atenção, do Mascarenhas? Entidade defende hoje direito dos homossexuais na nova Constituição. Abril de 1987. Os direitos dos homossexuais serão defendidos hoje e amanhã em Brasília, nas subcomissões de minorias da Comissão de Ordem Social e de Direitos e Garantias Individuais, da Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, pelo representante do Grupo Homossexual Carioca Triângulo Rosa, João Antônio Mascarenhas, de 59 anos. Ele vai propor aos parlamentares que integram as duas subcomissões que seja acrescentada a expressão, abre aspas, orientação sexual, fecha aspas, ao primeiro parágrafo do artigo 153 da atual Constituição, que afirma: todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. Será punido pela lei o preconceito de raça, fecha aspas. De acordo com o líder do Triângulo Rosa, sexos só existem dois, mas orientações sexuais existem várias. Orientação sexual é muito diferente de sexo, disse João Antônio Mascarenhas. João Antônio Mascarenhas, um dos fundadores do Triângulo Rosa, ele foi bastante atuante na Assembleia Nacional Constituinte na defesa das reivindicações dos direitos LGBT. Na Assembleia, nós vamos ter o movimento homossexual brasileiro. As reivindicações eram as seguintes: proibição de discriminação em relação à orientação sexual, inclusão do termo orientação sexual no artigo 153 da Constituição Federal de 1969, página, apoio do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Para isso, eles receberam o apoio do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Uma das coisas que foi observada nessa pesquisa é que a fonte de discriminação de mulheres e pessoas LGBT foi o machismo. Não foi reivindicada a identidade de gênero. Como eu falei, as pesquisas ainda estavam muito devagar, ainda não se tinha um volume teórico consistente. Ressalta-se aqui os apoiadores das demandas do movimento homossexual. A primeira, que agora em 2023 compõe a comissão, cuja maioria está tentando retirar direitos, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, fez parte da Assembleia Nacional Constituinte e defendeu os direitos LGBT. Nós tivemos também a Raquel Cândido, do PFL de Roraima, Rita Camata, do PMDB do Espírito Santo, e Vilma Maia, do PDS do Rio Grande do Norte. RN, Rio Grande do Norte. Em 1987 e 88, dos 559 congressistas da Assembleia Nacional Constituinte, apenas 26 eram mulheres. Você veja o quanto é importante os movimentos sociais. Hoje, nós temos um número maior de participação de mulheres, não só mulheres, mas mulheres também representativas da população negra. Isso também é muito importante. Mas ainda nós estamos na luta por representatividade, né?
contrários à reivindicação do movimento homossexual brasileiro pela inclusão do termo orientação sexual. Nós temos aqui lideranças religiosas que, a partir de 86, se mobilizaram para lançar candidatos para o Congresso Nacional. Nós percebemos, essa pesquisa ela mostra isso, o quanto esses grupos realmente se organizaram. Os defendiam a família tradicional e o casamento. 45 anos depois, a mesma argumentação, a defesa da família tradicional e casamento, desconsiderando a existência dos casamentos homoafetivos. O gênero e orientação sexual devem corresponder ao sexo biológico. Um dos argumentos dessa parcela de população excludente, retrógrada, né? O gênero e a orientação sexual devem corresponder ao sexo biológico. Essa visão é uma visão que nega a existência das diferenças, a existência de pessoas diferentes, né? Também a gente percebe, principalmente na fala dessa Clarissa Tássio, a fala da superioridade. Eu sou melhor do que você, por isso eu posso e você não. Né? Então, esse sentimento de superioridade, que também é um sentimento não só do poder político, poder econômico, status social e também do modelo heteronormativo. Então, é superior à heterossexualidade e inferior à homossexualidade, fazendo o quê? Com que os indivíduos se dividam e se querem, né, tornar de indivíduos diferentes em subclasse. E para isso, eles estão usando a política no seu projeto de poder. Em 1988, os opositores ao movimento homossexual brasileiro apresentaram argumentos morais e religiosos para justificar seus posicionamentos. O mesmo se observa em 2023, por exemplo, na PL 5167 de 2009, do pastor Eurico, e na votação desta PL no dia 19. O pedido de celeridade também é outra coisa para a gente observar profundamente na finalidade de um parlamentar. Ali se está tratando da vida de milhões de pessoas, da vida individual, pessoal, social, de direitos de milhões de pessoas. E eles pedem celeridade, confiando que eles vão ter maioria para votar contra esses direitos. E essa celeridade demonstra claramente o desvio de finalidade parlamentar. Jamais um parlamentar pode se apressar sem querer a audiência pública, que é a voz da população, sem se valer de estatísticas, de diagnósticos, de estudos, de pesquisa, apenas se pautando na sua visão particular de mundo, particular e corporativa. Então, totalmente fora do que se quer para uma gestão política. Totalmente. Né? Em 1988, os opositores manifestaram receio em relação à aceitação da reivindicação da orientação sexual
por temerem a abertura de precedentes a conquistas de outros direitos por parte dos homossexuais, como o direito ao casamento. Mas é claro, todas as pessoas que nascem, elas querem ter o direito que está lá na Constituição e que está em toda a legislação. Se você nasce, você quer a certidão de nascimento. Se você se apaixona, quer construir uma família, você quer a certidão de casamento. Isso é natural numa vida em sociedade. É uma reivindicação, não diria nem natural, uma reivindicação que nem deveria ser reivindicação, porque é um direito constituído. Em 88, o deputado Costa Ferreira, do PFL do Maranhão, disse que dar os mesmos direitos a homossexuais compromete a moralidade coletiva. Ora, que moralidade coletiva é essa? Quando você fala em moralidade, aqui eu não vou discutir para a gente não se alongar, mas uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte: o que é viver em sociedade? Se eu quero viver só com pessoas brancas, eu tenho que ir para um outro país. Existem países onde não tem pessoas negras, onde não há mistura. Se eu quero, mas olha, sabe uma coisa? Eu digo para você, existem vários países em que a homossexualidade ela é punida com a pena de morte. Mas nem esta punição que faz com que as pessoas vivam suas vidas infelizes e em mentira, não é? Não consigam viver plenamente, vai tirar a sua orientação sexual que nasce com ela, que lhe é inerente. Então, todas as reivindicações apresentadas pelo movimento homossexual brasileiro não foram atendidas. Por isso que hoje, em 2023, a população LGBT ainda enfrenta esse tipo de situação. Que eu acho que deveria ser processado todos esses parlamentares. Por quê? Porque isso é um crime. Porque eles estão humilhando moralmente, eles estão levando pessoas à insegurança, à depressão. Famílias homoafetivas, nesse momento, estão em agonia frente a seus filhos, a sua família. Isso tem que ser passível de punição. Não se pode colocar a segurança emocional, a segurança civil das pessoas nesse nível de risco, de humilhação a que estão sendo submetidas a população LGBT. Isso tem que haver alguma forma de brecar esse tipo de projeto. No estudo da doutora Maria Clara, ela traz aqui um capítulo sobre conceitos fundamentais. É importante definir os conceitos empregados nessa pesquisa. Orientação sexual e identidade de gênero foram utilizados segundo as definições da legislação internacional que regula os direitos dos cidadãos LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexo e assexuais e demais minorias sexuais. Esta legislação é conhecida como Princípios de Yogyakarta, pois foi elaborada em um encontro de representantes de direitos humanos de diversos países
em Yogyakarta, Indonésia, em 2006. Segundo estes princípios, orientação sexual se refere à propensão individual de sentir atração emocional e ou sexual por outros indivíduos. A orientação sexual concerne a homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, pansexualidade e assexualidade. A homossexualidade implica na atração amorosa e ou sexual de um indivíduo por outro do mesmo gênero. A heterossexualidade na atração de um indivíduo por outro de gênero diferente. Finalmente, a bissexualidade e a pansexualidade implicam em atrações por indivíduos de mais de um gênero. A identidade de gênero não diz respeito ao objeto de desejo individual, mas à identificação subjetiva de um indivíduo em relação ao seu próprio gênero. Caso este se identifique com o gênero que lhe foi atribuído socialmente, se trata de um indivíduo cisgênero. Caso não haja tal identificação, se trata de um indivíduo transexual. Finalmente, as minorias sexuais se constituem enquanto grupos heterogêneos cujas orientações sexuais e identidades de gênero se encontram fora dos padrões heterossexistas e cissexistas. Vamos falar o seguinte sobre padrão. Em qualquer sociedade, nós precisamos ter normas para regular o nosso comportamento em sociedade, normas éticas em relação ao outro. Mas nenhuma sociedade ela se comporta em sua naturalidade, em sua gênese natural, em modelos. Então, até hoje, nós estamos ainda nos livrando dos modelos dominantes que deixaram milhões de pessoas em depressão, milhões de pessoas em isolamento social, em exclusão social. O modelo heteronormativo, o modelo religioso judaico-cristão, né? O modelo étnico, né? Que orientou canções como Nega do Cabelo Duro, como se fosse uma coisa muito natural, falar assim, e por aí vai, né? Ou piadinhas tipo, deixa eu ir embora, hoje é domingo e amanhã é dia de branco, ou seja, só o branco trabalha, e por aí vai, né? Então, nós precisamos refazer esse entendimento desses modelos para viver realmente, construir uma sociedade saudável. Esse é o nosso trabalho aqui, né? Então, em 1978, 2 acontecimentos marcaram o início do movimento político em torno da homossexualidade, que ficou conhecido como Movimento Homossexual Brasileiro. Estes acontecimentos foram o lançamento do jornal Lampião, que nós já vimos, e o surgimento do grupo Somos. O jornal Lampião se propõe a ser um veículo de crítica ao heterossexismo em tom irreverente. Os autores compartilhavam suas experiências enquanto homossexuais, além de exporem suas dúvidas e problemas. Além disso, o jornal tratava de outros temas polêmicos, como racismo, ecologia, descriminalização das drogas, etc. O grupo Somos surgiu em São Paulo, após um caloroso debate entre intelectuais de esquerda na Faculdade de Ciências Sociais da USP.
Neste debate, intelectuais homossexuais sentiram que suas questões e demandas foram menosprezadas pelos militantes de esquerda, comprometidos com a luta operária. Assim, alguns dos homossexuais que participaram deste debate resolveram fundar um grupo de discussão e articulação política homossexual. Inicialmente, o Somos foi composto por homens gays, passando logo depois a receber mulheres lésbicas. Nessa primeira fase do movimento homossexual brasileiro, ocorreram encontros entre grupos militantes de diferentes estados. Nesses encontros foram formuladas as primeiras demandas do movimento, a inclusão na Constituição Federal de 1988 da proibição de discriminação devido à orientação sexual e a retirada da homossexualidade da classificação internacional de doenças. Mais essa. Então, gente, cai por trás aqui, é isso que o meu objetivo, né? Que se caia por terra o argumento de que está na Constituição o termo homem e mulher. Está na Constituição o termo homem e mulher porque esse mesmo perfil de políticos e mulheres, homens e mulheres parlamentares, que na Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, negaram, conseguiram, né, impedir a inclusão da população LGBT no termo constitucional. 45 anos depois, estão na mesma tecla. A população não pode apoiar isso. Não pode. Somos uma sociedade só. Então, que o termo não esteja no texto constitucional, mas não se pode discriminar por qualquer coisa o indivíduo. E todos têm o direito de nascimento, os direitos constitucionais, principalmente os direitos a toda a documentação legal que rege a vida em sociedade. Então não se pode apoiar esse tipo de projeto. E essa argumentação é falha, é uma argumentação vergonhosa, porque omite o que eles devem saber.